a minha carne é fraca, mas o Espírito que habita dentro de mim, ele é forte. Eu posso fraquejar, mas o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Eu posso cair, mas o Espírito que está dentro de nós nos levanta. Você pode não ver firmeza em mim, mas o Senhor que sonda os corações, Ele olha para dentro de cada um de nós e Ele prescruta, eu gosto muito dessa palavra, Ele prescruta o seu coração e Ele sabe qual é a intenção dEle. Irmãos, Deus tem colocado no meu coração esse dia uma reflexão acerca do amor, do carinho para o qual Deus tem para com as nossas vidas, sendo nós tão falhos, sendo nós tão errantes. As dificuldades, as nossas limitações, a cada dia a gente está matando um leão, a cada dia a gente está lutando para um dia podermos ouvir o soar da trombeta. Deus é tão maravilhoso e tão tremendo, que a gente vê que João 3,16 diz que Ele nos amou de tal forma que Ele enviou Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz por mim e por você. Esta atitude, irmãos, que Jesus teve de vir derramar o sangue dele na cruz por amor à minha vida, por amor às nossas vidas, é algo assim tão sublime. Só que as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas sempre estão diante de nós. Por isso que Deus nos amando, mesmo errante, Ele pega o Filho dele e envia para morrer na cruz por amor de mim, por amor de todos nós. Paulo diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecíamos da graça. O que entendemos por graça? Se formos a Aurélio, diz que é um favor imerecido. Eu não sou, você não é, ele não é, cada um de nós não somos merecedor da atitude que Jesus tomou de lá na cruz, derramar o sangue dele, para que para que nós pudéssemos ser ligados ao termo salvação. A gente bem sabe que Deus amou o povo de Israel. Deus procurou fazer de tudo para alcançar o povo de Israel, mas os rejeitaram. Estes o crucificaram. E a gente aprende pela palavra, pelo evangelho, que nós somos povos gentios. E fomos enxertados, como se fôssemos adotados. Nós não somos filhos legítimos, nós somos enxertados, nós somos adotados. E por isso, muitas das vezes, a dificuldade também está diante de nós. Me vem em mente aqui agora, meu pai, quando criança, meu pai gostava muito de trabalhar com plantas. Então, meu pai, uma certa vez, nós tínhamos um pé de limão galego. Acho que todos aqui conhecem. O bichinho para dar semente, não é, Orlando? O limão galego dá semente para valer. Meu pai não queria mais aquele pé de limão. E ele foi lá e enxertou uma laranja. Abriu, preparou, fez o enxerto. Eu acompanhei todo o processo, aprendi também com ele. E ele enxertou aquele pé de limão. Em poucos dias, aquele galho enxertado, ele cresceu numa violência tão grande, sabe? Ele explodiu, desenvolvendo. E quando ele estava bem firme, meu pai foi lá com um facão, podou o pé de limão. Aproveitou sua raiz e o tronco e pronto. Lá vai-se a laranja. Em pouco tempo, estava produzindo laranja e não mais o limão. Mas ele trazia nele algo que lembrava a natureza dele, que era limão. O limão galego traz muito o que eu falei? Semente. A laranja era doce, mas o que ela carregava de semente era muita coisa. E assim somos nós. Fomos enxertados. Vou desligar esse cara ali. Desliga para mim, Wendel. Nós somos enxertados em Jesus. Só que muitas das vezes, aquela raiz lá do velho homem sempre tenta se levantar. Mas a graça
que é um favor imerecido, é que novamente nos une a Deus quando nós buscamos e entendemos a atitude de Jesus de derramar o sangue dele na cruz. Então nós passamos a ser novas criaturas, co-herdeiro com Cristo. Passamos a fazer parte daquele projeto, parte daquilo que Deus havia projetado, planejado, pensado para o seu povo. Ele veio e nos agregou a tudo isso. Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Mas as sementes estão muitas das vezes em nós. Gostaria que os irmãos abrissem em Efésios, capítulo 3, para que nós pudéssemos fazer uma leitura. Amém? Efésios, capítulo 3. Paulo foi um cara que foi chamado para poder levar o evangelho ao gentio. E as sementes pesaram no couro de Paulo. Porque ao levar o evangelho, a primeira coisa que começa a acontecer, Paulo também foi preso. Ele sofreu. E ele diz aqui, ó: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentio. O amor de Deus já começava a fluir no coração de Paulo, a ponto dele começar a se dar por amor aos gentios. Ele acaba também sendo preso por amor a Cristo. Por ele estar pregando ao gentio, ele começa a sentir na sua pele toda essa sentença. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiado para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer os mistérios, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Então Paulo ali ele começa a receber algo novo, algo que lá atrás ninguém havia tido esta revelação do poder de Deus, do que ele poderia fazer, da transformação, do que ele era capaz. A gente sabe que os judeus esperavam na época que Deus enviasse um homem de guerra, um homem poderoso que sacasse de uma espada, que sacasse lá de uma espada poderosa na época, que trouxesse um grande poder e que falasse e as coisas acontecessem, mas ele vem dizer algo que até mesmo para nós, muitas das vezes, é difícil dizermos: amai uns aos outros, amai seus inimigos, ou coisa difícil de se fazer, mas preciso não é fácil, não é fácil. A nossa natureza humana não é preparada para isso, e Jesus nos mostra assim. Às vezes as pessoas falam: pô, na graça é mais fácil. Eu acho que a graça é mais difícil. Eu sei que na lei ninguém conseguiu cumprir todos os pecados, Paulo fala em Romanos 3:3, mas você conseguir viver aquilo que Cristo também ensinou, não é para qualquer um, irmãos. Tem que negar a si mesmo, tem que se apresentar como um soldado de Cristo, vestir a camisa e deixar o Espírito falar através de nós, porque a minha carne é fraca, mas o Espírito que habita dentro de mim, ele é forte. Eu posso fraquejar, mas o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Eu posso cair, mas o Espírito que está dentro de nós nos levanta. Você pode não ver firmeza em mim, mas o Senhor que sonda os corações, ele olha para dentro de cada um de nós e ele prescruta. Eu gosto muito dessa palavra. Ele prescruta o seu coração e ele sabe qual é a intenção dele. Ele sabe qual é a intenção do seu coração. Muitas das vezes a gente se aborrece da boca para fora, mas o seu coração é um coração grandão. Quantas pessoas a gente vê que são meio bruta pela criação dela, mas quando você caminha com ela, tu fala: meu Deus, que coração bondoso, que coração que ama, do jeito bruto, mas ele ama. E a Paulo foi revelado esse mistério, e através de Paulo, ele começa a se dedicar, a levar aquilo que Deus estava revelando a ele para que os gentios pudessem ser alcançados. Mas houve uma consequência de tudo aquilo. As sementes brotaram no couro de Paulo. Prisão para ele, sofrimento. Mas o legal de tudo isso aqui
é que o Espírito revela a ele, e ele prontamente se coloca na posição e deixa o Espírito trabalhar na vida dele. A saber que os gentios são co-herdeiros, no verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membro do corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Está vendo? Nós não somos autênticos, nós somos enxertados. Nós somos co-herdeiros e Deus, por amor tremendo, Ele consegue tocar em nossos corações e fazer com que nós entendamos isso, e pela misericórdia e amor nós conseguimos alcançar um dia salvação. No 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha que coisa gloriosa que Paulo reconhece. Isso aqui, irmão, só o Espírito de Deus a revelar ao coração de um homem, a entender tudo isso, que ele estaria sendo sacrificado ali através da prisão, através de apanhar, por amor aos gentios serem enxertados novamente e alcançar a vida eterna, alcançar o projeto, o plano de Deus para cada um de nós. Somos frágeis, somos falhos, mas o Espírito de Deus que habita dentro de nós é poderoso. É poderoso, e muitas das vezes a gente olha com os olhos carnais. Nós agimos com atitudes da carne, do homem, pensamento humano. Mas nós que somos co-herdeiro com Cristo, nós temos que nunca, jamais esquecer que dentro de você habita o Espírito de Deus. Esse é incorruptível, esse é inabalável, esse jamais fraqueja. E quando olhamos para dentro de nós, nós conseguimos superar todas essas dificuldades. Por isso que Paulo diz que ainda que o homem exterior meu se corrompe, o interior ele se renova de dia em dia, porque há poder nele e ele se move dentro de nós e ele traz essa mudança, ele traz essa transformação. 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério deste século oculto em Deus, que nos criou, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus não torne conhecido agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a glória de Deus. O cabra está sofrendo, está padecendo, mas ele diz, não fica triste não, fica tranquilo. Aí depois ele vem em Efésios 5 e diz assim, sede meus imitadores. Coisa difícil. Já pensou, irmão? A gente ser chateado, sermos presos, sofrer é duro, mas Paulo diz é possível, porque o Espírito que habita dentro de nós nos dá condição de superarmos tudo isso. Aos nossos olhos naturais a gente não consegue ver, mas está aí. Está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós. Basta a gente procurar, porque esta força está dentro de nós. Nós estamos vivendo hoje a sexta dispensação. Dispensação é forma de Deus tratar com o homem. E a oportunidade é a última na sexta, porque a sétima é no milênio. E para chegar lá no milênio, a gente vai ter que vencer na sexta. Então Deus tentou tratar com o homem de inúmeras vezes, pela lei, pela inocência, e por aí foi, até que chegou a graça, que é a sexta, favor imerecido. Se conseguirmos passar por ela, se de repente, daqui a pouco, quem sabe, e a trombeta aí, sumiu todo mundo, ou alguns, não sei, vamos ouvir a trombeta, faremos parte da sétima dispensação, que é a última. Mas aí eu quero já voltar com o Senhor, creio eu que a gente está bem mais garantido quando chegarmos na parte do milênio, mas hoje, sexta dispensação. Então vamos dar valor a isso, ao que
Jesus um dia fez, derramou o sangue dele, ao que muitos apóstolos no passado deram as suas vidas para poder hoje o evangelho chegar a cada um de nós. É fácil ser cristão? Não. Muita gente hoje, você vê qualquer esquina que tu dobra, se você sair contando da entrada daqui do Beira Serra até aqui dentro, acho que você perde a conta de quantas igrejas tem. Mas eu, Fran, creio que metade da igreja vai ficar. Porque a gente tem na Bíblia falando lá sobre as 10 virgens. 5 fica, que são as imprudentes, e 5 vão. Depois Jesus diz assim, tem 2 no campo. Um é tirado e o outro é deixado. Dá-se a entender essa palavra para nós, cristãos. Que metade vai padecer. Mas eu fui à igreja, eu participei. Caraca, eu era tido lá na igreja até como dinossauro, né? 40, 50 anos de ramar. Mas se você não tiver um coração segundo o coração de Davi, aquele coração quebrantado que Deus olha assim e fala, isso aí é meu. Se você não tiver agindo da forma que Jesus deixou os seus ensinamentos, para que um dia ele possa se colocar como no lugar do nosso pastor, que é um advogado, Jesus será o nosso advogado. Quando a condenação vier, ele vai apresentar o sangue dele, não, Pai, esse aqui procurou caminhar. Mas ele fraquejou, mas ele se humilhou. Mas ele errou ali, mas ele dobrou o joelho de noite, ele clamou. Mas ele falou aquilo, mas ele se arrependeu naquele momento. Vai ser passado aquele livrão lá, e você vai ver como num lençol, ele tudo passando ali a sua vida inteira. E a gente vai ser julgado pelas nossas atitudes. E o sangue de Cristo vai estar podendo ali nos dar condição de entrarmos no Santo dos Santos. De entrarmos no altar, de estarmos ao lado, de poder ver a face dele, de poder abraçar os nossos irmãos. Isso será glorioso, irmãos. Aos olhos humanos, ao entendimento humano, muitos nos chamam de loucos. Mas na hora da dificuldade, clamam por Deus. Muitos não acreditam. O ateu não acredita em você. Você sabe por que ele é ateu? Porque ele não quer acreditar em Deus. Porque se não houvesse Deus, ele não seria ateu. Se ele é ateu, é porque ele está ao contrário. Ele não quer aceitar, mas que ele crê, ele crê. E todo ser humano, no momento da dificuldade, ele clama a Deus. Pode não acreditar, mas se de repente chega um bandido, bota uma arma na orelha dele, ele vai clamar, Jesus, misericórdia, Senhor, me ajuda. E é assim que nós somos, é a nossa natureza. Só que a gente tem que lutar contra tudo isso. De que forma? Implantando na nossa vida o evangelho. Qual o ensinamento que Jesus deixou? Eu sempre falo para pessoas novos convertidos que vêm, meu irmão, coma o Novo Testamento, porque é ele que vai te dar condição de você um dia alcançar a vida eterna. Porque Jesus deixou ele todo o ensinamento. Ele mesmo falou assim, olha, eu não vim julgar ninguém não, vós já tem quem julgue, que é a palavra. Então se nós andarmos da forma que ele nos ensinou, certamente alcançaremos vida eterna. O difícil será se nós estivermos vacilantes e não ter um coração quebrantado, se arrepender, porque a gente pode tropeçar, mas ele é poderoso para nos levantar. A gente pode cair, mas ele é poderoso para te levantar. Você pode não ter fé, mas o Espírito dentro de você te impulsiona para você ter fé, e é gostoso quando você sente esse mover de Deus dentro de você. Eu vi muitas das vezes, eu não me esqueço, eu vi muitas das vezes o Tiago sentado lá atrás, vinha na igreja, quietinho. De repente, um certo dia está acontecendo aqui o louvor, quando eu olho, aí está aquele cabrão de zoião chorando aqui na frente. Olha o tamanho do homem. Não teve vergonha dos filhos, da esposa. Eu não me esqueço aquele dia, Tiago, você aqui, nesse cantinho aqui, chorando. Porque o Espírito de Deus tocou. Chegou e falou, é agora. Aí ele diz, eis-me aqui, Senhor. Quando ele disse, eis-me aqui, o Senhor entrou e fez uma mudança na vida dele. E eu tenho certeza que muitas coisas Deus se revelou para ele daquele instante para cá. Deus mostrou a ele quem ele é e quem ele pode ser na vida dele. E assim é na vida de cada um de nós, irmãos. 14. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, Paulo dizia, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejas fortalecido com o poder mediante do seu Espírito no homem interior. Vocês estão vendo?
O Espírito de Deus é que fortalece o seu interior para que a gente possa vencer essas batalhas, para que a gente possa vencer essas lutas. Está dentro de nós. É só nos voltarmos para nós mesmos. Está aí, está dentro de você. O Espírito está se movendo. Só que muitas das vezes, na maioria das vezes, o Espírito ele fala bem suave. Faz isso não. Está ouvindo, Simar? Faz isso não. A carne grita, vai lá, mano, mete a mão, faz, pega aquele pedaço de pau ali, ó. Pô, tu pode, rapaz, tu sabe. Essa é a carne. Isso é o inimigo ali, ó, trabalhando. Eu falo isso por mim, eu tiro por mim. Eu acho que eu era muito fleumático e eu tenho sentido, estava falando esse dia com a Mira, acho que eu tenho que procurar um médico. E às vezes eu fico meio sanguíneo. Mas eu procuro, depois eu paro, eu fico olhando esse dia, o pai estava quase chorando. Falei, Mira, pô, caramba, eu não estou me entendendo, acho que eu estou precisando de médico, estou precisando de ajuda. Estou precisando de ajuda, porque o homem quer se levantar e não é por aí. É Deus dentro de nós. E se nós voltarmos para Ele e dermos lugar a esse Espírito que habita dentro de nós, a mudança vai ser feita. Nós estaremos moldados segundo o caráter de Cristo, segundo a vontade dEle. Porque exalando o caráter de Cristo que a glória dEle vai ser exaltada. É quando o caráter dele é exaltado na minha vida, o Senhor é exaltado, as pessoas vão ver esse cara tem algo diferente. Ele é diferente, ele não se aborreceu, ele não brigou, ele não reclamou, eu sou reclamão, sou resmungão. Por isso que eu falo, martela em mim primeiro. Mas é assim que o Espírito trabalha nas nossas vidas. Nós precisamos deixar ele trabalhar. 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigado e alicerçado em amor. Se nós alcançarmos isso, arraigados, alicerçados no amor de Cristo, Ele vai habitar em nós. 18, a fim de poderes compreender como todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Tem noção do que é isso? Largura, altura, profundidade e altura. Ele não deixou espaço para nada. Nada ficou perdido. Ficou, meu irmão? Perdido algum espaço aí? Quando ele bota essas medidas, praticamente uma medida cúbica, não ficou espaço vago nenhum. Se você botar uma medida linear, comprida e altura, vai sobrar algum cantinho aí, vai ficar pendente. Mas da forma que ele coloca aqui, não tem como calcular mais nada. Ele envolveu geral. Altura, largura, medida e vai tudo. Profundidade. No 19, e conhecer o amor de Cristo excede todo o entendimento para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Pensa, quando toda a plenitude do Senhor Jesus tomar conta do nosso ser, como seremos? Caramba, pastor, tá vendo ali? Não é o Tiago não, é Jesus, olha lá. É Jesus, está vendo ali do teu lado? Olha, parece Jesus. Porque a glória dele vai estar envolvendo, vai estar fora para dentro. E nós seremos conhecidos dessa forma. Conhecer o amor de Cristo, 19, excede todo o entendimento, para que sejais tomado por toda a plenitude de Deus. No 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. Meu Deus. Nilo, é infinitamente mais. Para e pensa. Deixou espaço para alguma coisa? Ele falou, é meu. É meu, somente meu. É tudo, é dele. Ele não deixou espaço para nada. É infinito. 21. E a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por amor a todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós precisamos deixar Ele trabalhar dessa forma em nossos corações. O Wendel gosta de um título, né? Cristo habite em nossos corações. Deixa Deus habitar em seu coração, irmão.